Os que servirem bem alcançarão uma excelente posição e grande determinação na fé em Cristo Jesus. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 13. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal e ative as notificações. Eu sou Rafael Mota e você está no canal Orando com o Seminarista. Nossos vídeos são postados diariamente às 5 da manhã. Com as notificações ativadas, você será informado das nossas reflexões e poderá se alimentar da Palavra de Deus. Hoje é dia 6 de maio de 2021 e a nossa leitura encontra-se na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículos 4 e 5, que dizem exatamente assim: Pois, quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Quando nos convertemos ao Evangelho, somos acolhidos em determinada comunidade de fé. Passamos a conhecê-la melhor através dos momentos de estudo e outros encontros. Com isso, vamos sendo inseridos à nova realidade da igreja. Naturalmente, cria-se um respeito maior ao pastor principal, o bispo ou ao presbítero, dependendo da organização da igreja. No entanto, há algo que aprendi muito cedo sobre essa relação da ovelha e do pastor, e quero compartilhar com vocês. Os meus pastores, eles se chamam Maurício, Keila e Cláudio Manuel. O responsável pela liderança pastoral é o Maurício, o reverendo Maurício Amazonas. O nosso primeiro contato, quando ainda estava afastado do Evangelho, foi bem estranho. Era um culto do Natal e os últimos ajustes estavam sendo realizados no templo para a celebração, quando de repente ele chegou e mudou toda a organização ao seu próprio modo, deixando do seu próprio gosto. Naquele momento, eu achei aquela atitude muito ríspida, mas anos depois, enquanto conversávamos, ele me explicou por que tinha feito aquilo e cheguei à conclusão que ele estava correto. A maneira como ele dispôs as cadeiras pelo templo possibilitou que todos pudessem ter a mesma visão da peça teatral do Natal e da celebração que ocorreu em seguida. Porém, aquela percepção que tive anos antes foi a que perdurou por um tempo, né? Então, foi a imagem que eu guardei dele e não foi boa. Porém, graças a Deus, eu tive a oportunidade de compreendê-lo, de ouvi-lo, de ouvir a sua justificativa. Mas por que eu estou falando tudo isso? Para dizer que pastores, pastoras e também os irmãos em Cristo, eles não são perfeitos. Às vezes, temos a sensação que os pastores, isso na maioria das igrejas ou em todas as igrejas, os pastores devem ser perfeitos. Temos que eles não erram, que são pessoas até melhores do que nós e mais importantes no reino de Deus. Mas não, eles são seres humanos, de carne e osso, igualzinho a eu e você. No texto que lemos, o apóstolo Paulo está combatendo as divisões na igreja de Coríntios. Justamente por isso. Quem era Paulo? Quem era Apolo? Homens falhos, pecadores. Eram homens. E por que eu trago esse assunto à tona? Porque, às vezes, a sensação que nós temos de que os nossos pastores precisam ser perfeitos não nos deixa espaço para que eles errem. E aí a gente acaba condenando eles. No primeiro erro ocorrido, a gente condena eles. Isso acontece. Então, esse assunto é importante a gente refletir, é por isso que ele está no devocional de hoje. Há uma frase que diz mais ou menos assim: quem sai da igreja por causa do pastor, nunca entrou lá por causa de Jesus. É óbvio que essa frase, se aplicada em qualquer contexto, vai gerar muito problema. Mas, via de regra, a gente não entra na igreja por conta do pastor. O pastor pode até nos conduzir no sentido de orientar, de nos falar sobre Jesus, sobre aquilo que ele tem preparado para nós, né? Sobre a salvação da nossa vida, sobre a eternidade. Mas o motivo maior e real, né, de nós entrarmos e ficarmos numa determinada comunidade de fé é Jesus.
Eu amo os meus pastores, eles são muito importantes para mim. Se hoje consigo trazer mensagens diárias, foi porque eles me ajudaram em muitos momentos e continuam me ajudando. Mas nós seguimos a Jesus. Eu estou com eles enquanto eles estiverem com Jesus. Somos todos de Cristo. O nosso propósito é com o reino de Deus. Então, que nós hoje possamos refletir sobre o fato de que os pastores não são perfeitos. Eles são pessoas, são seres humanos, eles erram, eles se arrependem, eles choram, eles têm sentimentos, né? E é por isso que nós precisamos ter esse espaço, né? Quebrar esse laço de perfeição, para que quando eles errarem, nós possamos também ajudá-los, né? Nós possamos ouvi-los, né? Nós possamos procurar entender por que determinada ação, por que determinada maneira de falar. Isso é muito importante e isso me ajudou muito, porque logo no início eu já comecei a minha vida com Cristo, conseguindo corrigir essa percepção errônea que todos nós temos em algum momento, e posso hoje ter uma relação muito tranquila com os meus pastores. Amém? E hoje te convido para refletir sobre isso. Que Deus te abençoe. Mas antes de encerrar, vamos orar, vamos agradecer a Deus. Então, ore comigo, ore assim. Senhor, te agradecemos por este dia. Na reflexão de hoje, tu nos alerta para a necessidade que temos de não achar que nossos pastores são pessoas perfeitas, porque não são. Eles erram, eles falham, mas isso não os diminui, apenas mostra que eles também são humanos. Nos ajuda a compreender a nossa humanidade, as nossas limitações. Quando não nos compreendemos, também não poderemos entender o próximo. Obrigado, porque é através dos pastores e pastoras humanos que tu arrebanha o teu povo. Eu oro por mim também, Pai, porque estou caminhando para o ministério pastoral. Que tu tenha misericórdia e me fortaleça em minhas fraquezas. Me usa no teu reino. Pai, atende a oração de todos que elevam a ti as suas petições e nos concede um dia de paz, em nome de Jesus. Amigos e amigas, orem e meditem de forma sincera. Reconheçam suas necessidades e busquem a Deus. Ele proverá a solução. Que Deus te ajude neste dia. Fique na paz e até amanhã.